Hoje a depressão, todo mundo fala em estresse, em depressão, que são as doenças do século, enfim, e ainda tem pessoas que não tratam a depressão com a devida importância que ela merece. Tem pessoas que ainda falam, não, isso aí é coisa da cabeça, enfim, né? Isso é invenção. A gente sabe que tem pessoas que acabam diminuindo isso é muito grave, né? Como identificar uma pessoa que esteja com sintomas iniciais de depressão para que ela tenha um tratamento? Porque veja, quando a pessoa já está no estado avançado de depressão, é mais fácil identificar, né? A pessoa está sempre meio amuada, meio triste, enfim, mas e aquele início de quando a pessoa inclusive nega, não, eu não tenho nada, eu estou bem, mas que já está entrando naquele estágio, né? Como identificar? É importante identificar de início, né, doutor? As pessoas, a gente entende, a gente vê no popular que as pessoas entendem depressão como tristeza, né? Então a gente fala assim, a pessoa está triste, está chorosa, né? Então isso é depressão. É importante a gente fazer uma ressalva aqui que tristeza não é doença. Tristeza é uma característica normal do ser humano. Assim como a gente tem alegria, assim como a gente tem tristeza, a gente tem ansiedade. Então a gente pode eventualmente adoecer da tristeza. Ou seja, a tristeza ela deixa de ser algo episódico e passa a ser algo contínuo, tá? E mais do que isso, ela passa a ser desproporcional, tá? Então, o que eu quero dizer quando eu falo que é normal ter tristeza, porque ela é um sentimento como qualquer outro. A gente pode se entristecer reativamente a alguma coisa. Aconteceu algo de ruim na minha vida, eu me entristeço. Mas quando existe uma desproporção entre o fato que causou a tristeza e a reação de tristeza, às vezes eu tenho fatos que são pequenos, estímulos pequenos e que geram uma tristeza muito grande. Então, aí é uma coisa que a gente começa a pensar em doença da tristeza, ou seja, uma doença relacionada à tristeza, que seria a depressão. Mas também, não só a reação, mas a reverberação disso, o quanto que esse sintoma fica ecoando, o quanto que esse sintoma ele permanece presente. Então, quando eu falo que uma pessoa pode ter uma reação tanto falando ali de estresse ou de sintomas de tristeza frente a uma situação específica, chama a atenção também o tempo que essa reação dura. Então, às vezes, eu posso me incomodar com algo e esse algo dura uma incomodação ali de 1 dia, 2 dias, depois disso passa e eu levo a minha vida normalmente. Isso não chega a causar um prejuízo, às vezes, na minha rotina, nas minhas ações do dia a dia. Então, às vezes isso é considerado até uma reação normal frente a um determinado estímulo. Agora, quando essa reação ela fica ecoando, a gente não consegue se desligar. Eu tenho um determinado evento que aconteceu há, sei lá, 30 dias atrás e eu continuo sofrendo, continuo passando mal, continuo chorando por causa daquele evento. Então isso a gente começa a chamar a atenção, já está mais próximo da gente pensar num estado depressivo. E outra coisa que as pessoas muitas vezes não consideram depressão, porque a depressão ela pode ter sintomas que a gente chama de acessórios também. São sintomas que não estão necessariamente relacionados a uma depressão, quer dizer, não é um sintoma que ele sozinho faz o diagnóstico de depressão. Importante isso, não existe um sintoma que seja sintoma-chave, um sintoma que a gente chama patognomônico, ou seja, se tu tem aquilo, tu tem depressão. A depressão é um conjunto de sintomas. E comumente dentro desse conjunto de sintomas está a irritabilidade. Então a falta de paciência, a irritabilidade, o hiperreflexo, ou seja, não reagir de forma, de novo, né, muito desproporcional frente às coisas do dia a dia, né? Às vezes, tanto faz se eu tenho um problema pequeno ou um problema muito grande. A minha reação frente àqueles problemas é quase sempre desmedida, é quase sempre grande, né? Então, essa desproporcionalidade de reação frente a problemas, se irritando de forma muito intensa com coisas às vezes pequenas, isso também a gente começa a desconfiar de depressão, né?